Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Roseli, da turma do primeiro ano, da Escola Municipal Irmã Ana Maria Teixeira Costa. Hoje daremos início à nossa aula de número 10 e o tema da nossa aula é modo de vida. É o convívio em diferentes lugares. Então, crianças, hoje nós vamos falar dos nossos lugares de vivência e moradia. E o que isso quer dizer? Lugares de vivência são aqueles lugares em que nós frequentamos, né? Que nós vamos no nosso dia a dia. Já a moradia é a nossa casa, é a casa dos nossos familiares, a casa dos nossos amigos, certo? Então, esses lugares, eles são divididos em dois grupos, que são os públicos e os privados. Esses lugares públicos e privados, eles têm uma diferença e a tia Rose já vai explicar para vocês. Meus amores, os lugares públicos são aqueles que todas as pessoas têm acesso. Por exemplo, praias, ruas, parques, praças, né? Esses lugares nós podemos entender que são lugares públicos. Por quê? Porque nós não precisamos de permissão para entrar, para frequentar aqueles lugares. Esses lugares, eles são de acesso a toda a população. Já os lugares privados são aqueles nos quais precisamos de autorização. Por exemplo, aonde tem um dono, né, um proprietário, e aí a gente precisa de autorização para entrar, que são supermercados, padarias, as nossas casas, né, e muitos outros lugares. Pois bem, de repente vocês devem estar pensando, tia Rose, mas o supermercado? Peraí, supermercados são frequentados por todas as pessoas, então deveria ser um lugar público, né? O supermercado, ele é um local onde todas as pessoas podem frequentar, mas acontece que ele é um local privado porque ele precisa de um responsável para manter o seu funcionamento, para manter o estoque das mercadorias, para manter, porque tem horário de abrir e de fechar, né? Então tem que ter uma pessoa responsável por tudo isso. Então é por isso, meus amores, que os supermercados, as padarias, as lojas, né, são locais privados, porque eles precisam de uma pessoa, de um dono, né, para que cuide, para que mantenha o funcionamento ali. As praças, os parques, por exemplo, não tem um dono ou uma pessoa responsável. Toda a população é responsável pelo cuidado e atenção com aquele espaço. Então, nesses lugares, as pessoas podem fazer muitas coisas. Podem encontrar os amigos, podem fazer atividade física, as crianças podem ir para andar de bicicleta, andar de patins, ou até mesmo outras brincadeiras que existem por aí, que as crianças podem ir até esses lugares públicos para fazer essas brincadeiras, né? Só que tem um detalhe. Esses lugares públicos, eles precisam de cuidados, né? E quais são os cuidados que nós devemos ter? Para que esses lugares, eles estejam sempre bonitos, sempre verdinhos, pronto para nos receber. Isso mesmo! Não jogar lixo no chão, não arrancar as plantas, não pisar na grama. Crianças, um dos lugares que nós mais frequentamos durante uma certa fase da nossa vida é a escola. Então, meus amores, o que vocês acham? A nossa escola é um espaço público ou privado? Pensem aí. Muito bem, vocês estão corretos. A escola é um lugar público, pois ela pertence a todos. Todas as pessoas podem frequentar a escola. Mas o que nós não podemos esquecer é que, como todo lugar público, é de responsabilidade de todos. E isso quer dizer que devemos cuidar desse espaço para que ele se mantenha sempre limpo e prontos para nos receber, né? A nossa escola é assim, não é verdade? Sempre que a gente chega na nossa escola, ela está limpinha, muito organizada, prontinha para receber a gente. E a nossa casa é o quê? É um espaço público ou privado? A nossa casa é um espaço privado, né? Pois tem dono e só entra nela quem a gente autoriza, não é verdade? Então todas as pessoas que entram na nossa casa é porque a gente convidou ou porque a gente autorizou que entrasse. Agora, o que a tia quer lembrar a vocês é que estes espaços
podem ter características em comum. Tem coisas que tem em ambos os espaços. Por exemplo, banheiro, né? Normalmente existem banheiros nos espaços públicos, assim como existem banheiros nas nossas casas. Banheiro da escola, banheiro da nossa casa. O refeitório lá da escola, nós temos a cozinha na nossa casa, não é verdade? Então, existem esses espaços em comum, independente de ser privado ou público. Agora, tem coisas que não mudam, independente do lugar. E uma delas é o cuidado que nós devemos ter com o meio ambiente. O que quer dizer isso? A gente tem que cuidar de tudo que está à nossa volta, né? Esse cuidado, ele deve existir em todos os lugares. Mesmo quando a gente está em casa, que a gente cuida de tudo. Quando a gente está na nossa escola, a gente pode ficar jogando lixo no chão lá na escola? O que a tia Rose fala para vocês? Não, a gente tem que cuidar da nossa escola, conservar a nossa escola, manter ela bem limpinha, tudo no lugar, não é verdade? Pra gente ter sempre aquela escola à nossa disposição, nos esperando ali para que a gente possa aprender sempre mais, não é verdade? Então, a gente vai ficar rabiscando as paredes da escola? Se a gente está lá no refeitório, na hora da merenda, a gente vai ficar deixando comida no chão, vai fazer bagunça na mesa? Não. Por quê? Não é porque é um espaço público que a gente não precisa cuidar. Assim como a gente cuida da nossa casa, não é verdade? Quando a gente está lá, durante a nossa refeição, a gente come com bastante cuidado para não fazer bagunça, né? Se você brincou, você vai juntar os seus brinquedos e manter sua casa sempre organizada e limpa. Da mesma forma, é a escola. A gente tem que fazer o possível para manter a escola sempre organizada e limpa, né? Vamos conversar sobre espaços de convivência, os espaços onde vivemos e nos relacionamos com as pessoas. Pense em sua cidade. Ela é formada por vários espaços, ruas, escolas, praças, casas, lojas. Esses espaços podem ser públicos ou privados. Os espaços públicos são aqueles administrados pelo governo e pertencem a todas as pessoas. Os espaços privados pertencem a alguém, pessoas ou empresas. Podem também ser chamados de particulares. Geralmente são cuidados por seus proprietários. Ruas e praças são exemplos de espaços públicos. Casas, mercados, escolas particulares são exemplos de espaços privados. Todos nós convivemos com várias pessoas nesses espaços. E para uma boa convivência, precisamos juntos construir e respeitar regras que nos mostrem o limite entre o certo e o errado, o que podemos ou não fazer em um determinado espaço. Assim, a nossa convivência será sempre saudável. Agora, meus amores, é a vez de vocês. Vocês vão pegar o caderno na página 22 e na página 23. Aqui, ó, está falando sobre os lugares que a gente frequenta, os lugares em que a gente vive, né? E tem sobre a nossa escola, sobre a nossa casa, várias questões aqui para vocês aprenderem, mais ainda sobre os lugares públicos e privados, sobre os cuidados que a gente tem que ter com esses lugares, ok? Então façam a atividade com bastante capricho e não esqueçam de compartilhar comigo. Beijos e até a próxima aula!